Eu acho que foi quando o meu avô materno morreu. Eu estava Não. na faculdade, ele pagava a minha faculdade, e quando. E não foi, não foi por isso, né? Porque na verdade, quando os meus pais se separaram, eu fui para casa dele, então eu vi o vovô envelhecer. Virou tua referência É, também, meu, né? meu avô era o único alto da família. Eu devo A possivelmente altura, a altura a a essa a genética genética dele. dele. É. Diz minha avó que eu sou muito parecido com ele, né? E eu também concordo, né? O tronco tem mais. Eu tenho barriga e tal, não sei o quê, e as pernas finas. O vovô era assim, Hum. meu avô Josélio. Então, eu vi o vovô envelhecer e minha avó é muito baixa, muito baixinha. Então, quem cuidava do vovô, ali, o trabalho mais braçal, era eu. Eu levava, eu ajudava a minha avó a levar o vovô para o banheiro, a deitar na cama, a colocar na cadeira de rodas e tal, aquele momento mais difícil, né, do fim da vida ali, que a pessoa vai perdendo os movimentos e tal. Então, quando o vovô faleceu, eu fiquei muito sentido, Ele né? tava doente? Ele teve, se eu não me engano, ele teve. AVC? Não, não foi AVC, ele teve uma pneumonia. Ah, tá. Era a segunda vez que ele estava indo para o hospital, com Hum. problemas Respiratório. respiratórios. E aí, da primeira vez ele foi, a gente muito na torcida, ele conseguiu voltar, recebeu alta, né? Pouco tempo depois ele foi de novo. A gente também nessa expectativa de que ele poderia voltar, mas infelizmente ele faleceu. Então foi muito difícil naquele momento e todas as perdas que vieram depois, né? Sempre a gente não consegue lidar muito bem É, com a morte, né? Com a morte de pessoas queridas, pessoas próximas, né? próximas, e E profissional. profissional, profissional, eu assim, a queda do Edifício André, eu sempre falo, tenho como referência a queda do Edifício André, porque foi uma notícia. Naquele dia especificamente, a gente estava com o programa pronto, o jornal pronto para ir ao ar, e tudo foi pro lixo, tudo, diante da relevância Total. do assunto, do fato, né? Uhum. Por volta das 10h30 da manhã, chega a notícia de que um prédio havia desabado na região de Dionísio Torres, Ah, a três três quadras, quarteirões da Verdes três Mares. quadras. Mas quando diz assim, um prédio desabou, você não imagina que é um edifício. Você acha que é uma marquise, É. uma cor mais simples. Uhum. Quando as primeiras imagens começaram a chegar, a gente ficou louco, desesperado. Presta pra Globo, não sei o que, bababá, começaram a abrir espaço na programação. E foram alguns dias Foi. bem difíceis. Eu me lembro A gente disso. na expectativa, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, várias câmeras espalhadas Nos prédios, né? nos prédios, por terra, e acompanhando aquele trabalho árduo, difícil do Corpo de Bombeiros, dos voluntários, né? Foram Muito muitos voluntário, cara. voluntários. Muito voluntário. E foi bem complicado, né? E a gente não tinha muita informação, as coisas iam chegando ali à medida, né? Então você tinha que exercitar muito a sua capacidade de improviso, de segurar aquilo durante um tempo, junto com os repórteres, né? Corando mesmo, chama um, chama outro, narra um pouco das imagens que você está vendo e vai. Tirar. E na torcida para encontrar algum sobrevivente, né? Ah, E deu certo em algumas situações, mas outras não. Você via aquela lona preta, você sabia que já era um corpo, aí você tendo que narrar aquilo, era muito complicado. Sabendo que talvez tivesse um familiar da pessoa acompanhando também, uhum. tendo que ser respeitoso naquele momento de dor, de dificuldade, né? Todo mundo sentiu, foi muito complicado. Outro momento que eu também fiquei muito, mas muito emocionado foi quando eu tive que escrever o texto junto com uma colega brilhante, a Adriana Castro, o texto da Marina Alves, para dizer que ela estava doente, que estava precisando de ajuda, doação de medula e tal. Tenho um carinho, um respeito muito grande por ela, acho ela uma grande profissional. Achei por algumas vezes que fossem dar oportunidade para ela ser apresentadora, né? Acho que ela tem muita capacidade. Achei, inclusive, que em algum determinado momento ela fosse ser minha dupla, né? Uhum. Quando a Patrícia saiu e tal. Então, e foi um baque. Foi. Aquela notícia e tal. Então,
Sentamos, a Adriana, que é muito mais próxima a ela, né? Nós somos colegas próximos, né? Mas a Adriana é amiga, a gente frequenta a casa e tal. E aí a gente foi escrever o texto. E eu lembro, era a gente escrevendo e meio que soluçando, aquele negócio, ai meu Deus. E foi muito emocionante mesmo. Você ter que dar a notícia, porque foi a primeira vez que se falou sobre o assunto, publicamente, né? E a voz embarga um pouco, você vai ali. Foi bem difícil. Graças a Deus conseguiu encontrar a irmã que não sabia que existia, virou Essa história é uma história. Estamos chamar ela todos, para vir né? aqui, viu? Chamar Estamos ela. todos na expectativa pelo retorno dela ao vídeo. E ela tá melhor? Como é que ela tá? A última notícia que eu tive dela é que ela que tá se recuperando, né? Porque você, na verdade, que quando faz o transplante, é como se você voltasse a ser criança. A sua imunidade é zero, você perde toda a sua memória imunológica. Então ela tem que tomar todas as vacinas como se fosse o calendário vacinal de uma bebê. criança mesmo. Uma criança. Você tem que tomar tudo de novo. Então aí demanda um tempo aí, né?